Pai, vamos estar então abrindo as Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 8. Aleluia. Carta aos Romanos, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8. No versículo 28, o Senhor me deu essa palavra, foi na quinta-feira, e Deus ele mostrando algumas verdades dentro desse contexto aqui, e tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Todos acharam? Romanos capítulo 8, versículo 28, digam amém. Está no Novo Testamento. Então vamos estar lendo em nome de Jesus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas, diga comigo, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos ler de novo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pode sentar adorando o Senhor em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa de Deus. O tema dessa noite não é nada diferente, mas é o próprio versículo bíblico, que todas as coisas cooperam, contribuem, como você acha melhor na sua versão bíblica, para o bem daqueles que amam o Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por essa oportunidade de te adorar, Senhor, de te louvar, Senhor. Muito obrigado por cada pai aqui presente, por outros que o Senhor, em nome de Jesus, também darão uma herança ali, que são os filhos, Senhor. Obrigado pela vida de todos, Senhor. Senhor, nos abençoa nesta noite, Senhor, conduzindo a Tua mensagem, Senhor. Conceda a palavra de revelação, de sabedoria e de conhecimento. Tome a boca do pregador, Senhor, que possa ser um instrumento em Tuas mãos, trazendo edificação, cura, libertação, renovação espiritual, resposta de Deus para a nossa vida. Assim nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e todos que creem, digam amém, amém e amém. Amém, queridos? A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, 28, aqui lemos. Paulo diz à igreja que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Cooperam para o nosso bem. Então a Bíblia fala que todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas. Não é metade, não é uma terça parte, né? Não é um terço, um quinto, mas todas as coisas cooperam, nelas tem um propósito de Deus para o nosso bem. Ainda que você não alcance, todas as coisas, a Bíblia fala, que contribuem para aqueles que amam o Senhor, contribuem para o nosso bem. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, para explicar uma coisa muito importante. Será que tudo aquilo que vivo ou passo é um propósito de Deus na minha vida? Não. A Bíblia vai me dizer em Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia em nome de Jesus, Gálatas capítulo 6, versículo 7, o livro de Gálatas, depois de Coríntios, Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer o seguinte: o próprio Senhor nos traz um alerta, um despertamento. Ele começa nesse versículo dizendo: não erreis. Então é possível eu errar, nós somos seres humanos. Então Deus ele tem uma direção para a nossa vida. Ele fala aqui em Gálatas 6, versículo 7: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, amados, tem momentos que posso passar na minha vida uma consequência do meu próprio erro, das minhas atitudes, das minhas más escolhas, das minhas decisões erradas, dos meus posicionamentos. A Bíblia me compara com um semeador, e todo semeador que se preza, ele tem um bornal,
O que é um gornal? É uma sacolinha que ele utiliza, aonde carrega as suas sementes. E como diz na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E a Bíblia fala que um semeia ali na beira do caminho, outro caiu no meio das pedras, outro caiu ali no meio dos espinhos, mas outra caiu num solo fértil, que produziu 30 aquela semente, outra 60 e outra 100. A semente, ela pode ser uma semente boa ou má. Em todo o tempo em nossa vida, nós estamos semeando na nossa própria vida pessoal e também estamos semeando nas pessoas que estão em nossa volta. Seja nosso relacionamento conjugal, seja relacionamento com o irmão, seja com o nosso próximo, seja pessoas que trabalham conosco. A todo tempo nós estamos semeando em atitudes e em palavras. Então existe a semente boa, existe a semente ruim. Existe sementes de morte, existe semente de vida. Quantas palavras na nossa boca você pode talvez edificar ou destruir? Pode gerar vida ou morte. Então a todo tempo nós estamos semeando. E Deus, ele permitiu o nosso direito de escolha, chamado que é o livre-arbítrio. Mas o Senhor nos recomenda, não erreis. Porque a Bíblia fala, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se eu planto banana, eu não colho uva. Se eu planto banana, eu vou colher banana. Se eu planto uva, eu vou colher o quê? Uva. Eu não posso esperar outra coisa. Mas tudo quanto eu semeio vai escravizar o meu futuro de alguma maneira. Como nós já dissemos aqui neste altar. De uma forma positiva ou de uma forma negativa. Hoje você está vivendo talvez alguma coisa que você já semeou lá no passado. Hoje você já concluiu essa faculdade porque você se dispôs a semear uma faculdade de direito na sua vida. E hoje você concluiu a sua faculdade. Seja você de medicina, seja hoje que você está casado, lá atrás você semeou que é um relacionamento, que você realmente ali se dedicou, para hoje você está casado. Então se eu espero alguma coisa no futuro, depende da minha semeadura, aquilo que eu semeio hoje. Se você espera algo, agora a Bíblia vai me dizer que não existe o quê? Semente neutra. Não existe. Eu não estou nada semeando, não. Alguma coisa você está semeando. Ou algo positivo, ou algo negativo. Algo que pode te abençoar e algo pode que também te trazer maldição para a sua vida. Então, nesse tipo de situação, tem situações que nós decidimos as nossas escolhas, estamos vivendo porque decidimos talvez algo errado, posicionamentos errados. Então, todas as coisas têm um propósito de Deus? Não. Eu não posso atribuir talvez situações que eu estou vivendo, que isso seja uma vontade de Deus, por uma decisão errada que cometi. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Agora, qual é a boa semente? A palavra de Deus. A Bíblia fala que a sua palavra é boa. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos a experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, quando eu não tinha Jesus, eu andava segundo o meu coração. Eu tomava minhas próprias decisões. Eu fazia minhas próprias escolhas. E diante de tudo isso, hoje estou vivendo aquilo que escolhi lá atrás. Mas quando você começa a ter um entendimento, quando você não vive mais no tempo da ignorância, acabou o tempo da inocência, Deus, ele fala que seus filhos são dirigidos pelo seu Espírito. Então, todo posicionamento que eu devo tomar, eu preciso da ajuda de Deus. Seja uma aliança que eu estou fazendo, um relacionamento, seja uma sociedade. Quantas pessoas por impulso, a Bíblia me ensina que eu não devo entrar num jugo desigual. Ou seja, se eu professo uma fé em Cristo, eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que não quer nada com Deus, ou serve a outros deuses, eu vou trazer confusão para a minha vida. A pessoa depois que casa, vem para a igreja, deseja buscar Deus, enquanto o seu cônjuge quer servir a outros deuses. Enquanto o seu cônjuge quer viver numa roda de escarnecedores, em bebida, em vício. Então Deus nos recomenda porque os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, como diz lá em Jeremias capítulo 29, mas sim pensamentos para fazer um bem para a nossa vida. Então quando eu faço uma decisão, eu me precipito, lá em Jeremias vai me dizer que o Senhor me dará o fruto segundo as minhas ações. Então toda ação que você tiver, toda a semeadura que você está semeando, vai ter uma resposta. Toda ação, ela tem uma reação. Então, amados, quantas pessoas hoje, por uma precipitação, se deixaram levar pelos sentimentos. Eu vi uma história muito interessante.
que certa vez uma menina, apaixonada por um rapaz, ela tentou, ele não era convertido, e ela conhecia a palavra. E ela tinha o desejo de se casar e encontrou esse rapaz lá no mundo. E aí tentou, não, eu vou convencer ele. Meu irmão, as pessoas querem fazer a obra do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado não é você, nem sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. O homem somente prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Aleluia! E ela achou que ia converter aquela pessoa. Lutou, trouxe ele para a igreja, o cara se batizou, o cara participou até de ministério de louvor, estava ali naquele meio. E marcaram o casamento, ela estava toda feliz, animadinha, mas no momento do casamento ali, quando ela estava ali, o pai passou ela para suas mãos, para começar a cerimônia religiosa, tudo pronto. Ele chega no ouvido dela e fala assim: quando acabar de casar, eu nunca mais vou frequentar essa igreja. Eu fiz tudo isso para chegar até aqui. E naquele momento ali, o pastor pergunta, né? Se realmente um aceita o outro, naquele momento ela levanta a mão, fala assim: pastor, não vai ter mais casamento, porque eu não vou abandonar o meu Jesus por causa dele. Uma decisão muito difícil. Imagine você com tudo pronto, no meio de uma festa, convidados, buffet pago, tudo ok. O homem só fez aquilo tudo, ele fez um teatro para atingir um propósito. Ele se revela naquela noite, achando que talvez ela nem ia tomar aquela decisão, mas ela preferiu negar aquela situação para continuar com o seu Jesus. Ela não quer pisar, ela proibiu ela, e você nunca mais vai pisar. Então o que acontece? Então, irmão, tem pessoas que às vezes entram em processos como esse, faz uma aliança sem consultar a Deus e estão vivendo o fruto dessa escolha, como diz lá em Jeremias capítulo 17. Então o que acontece? Deus, ele tem uma direção na nossa vida. Então, na verdade, o que é que Deus realmente vai cooperar, aquilo que vai contribuir para o meu bem, aquilo que é um propósito de Deus? Quando você está vivendo no centro da vontade de Deus. Escute isso: todas as coisas cooperam. Para quem? Para aqueles que amam a Deus. É para todos? Não. Todas as coisas cooperam, ou seja, tem um propósito de Deus em nossa vida, para o meu bem, mas para um povo em específico, para aqueles que amam a Deus. Quantas pessoas falam que amam o Senhor? Chega ali fora, muitos vão dizer: eu amo Jesus, eu amo Deus, creio que Deus existe. Mas a Bíblia me fala do verdadeiro amor que Deus espera de nós. Em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, diz o seguinte no versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que não é somente o conhecedor da palavra, ele conhece a palavra, mas também guarda a palavra. A Bíblia é comparada como um alimento. A Bíblia é comparada como um remédio. Remédio, para fazer efeito, do lado de fora não funciona, mas somente do lado de dentro. A palavra do Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A pessoa ela pode estar fraca, morrendo espiritualmente, porque ela tem até o alimento, mas está na sua despensa, talvez aberta num rack de uma sala, no Salmo 91, pegando poeira. O alimento só vai fazer efeito quando você coloca ele para dentro. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E aqui em João 14, versículo 21 diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando você ama a Deus, você tem uma verdadeira aliança, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Em tudo que você fizer, aí vem o entendimento. Então, quando eu estou no centro da vontade, eu posso passar por situações, e muitos falam: mas espera aí, pastor, tem coisas que são ruins. Exatamente. A Bíblia fala que todas as coisas, são todas, aquelas coisas que são favoráveis a nós, e até aquelas que não são favoráveis aos nossos olhos humanos. O nosso sentido está dizendo que aquilo é desfavorável, a nossa mente diz uma coisa, a nossa lógica diz outra,
Mas aqueles que amam a Deus, aquele que guarda a sua palavra, tem comunhão, é fiel, anda com retidão, com sinceridade, com temor a Deus, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. É muito fácil eu amar e glorificar a Deus quando as coisas acontecem, aquilo que aos meus olhos humanos é confortável, está segundo meu coração, é agradável para mim. Quantos nós acreditamos que é de Deus quando recebemos o milagre? Glória a Deus, e é. Quantas pessoas quando recebem uma cura divina, isso é bom? Maravilhoso. Quantas pessoas que diz subiu ali no altar para agradecer porque Deus abriu uma porta abençoada? Glória a Deus. Mas quando acontece coisa em nossa vida que aos nossos olhos não parece favorável, até essas, se você realmente é uma pessoa fiel a Deus, se você ama a Deus, em tudo isso Deus tem um propósito. O problema é que a nossa natureza humana, por ser tão pequeno e limitado, nós não alcançamos aquilo que Deus faz, porque nem tudo você vai alcançar. Porque lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai me dizer que aquilo que é revelado pertence ao homem, o que não é revelado só pertence ao Senhor. Aleluia! Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia me diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Espírito Santo, quando eu estava meditando, Deus falou algo comigo trazendo uma revelação. Sabe por que, filho, que sem fé é impossível me agradar? Porque a pessoa que não tem fé, ela está olhando pelos seus sentidos, ela anda pelos seus 5 sentidos, tato, audição, olfato, ela precisa sentir para ver ou acreditar. Então a pessoa que anda pelos sentidos, com certeza não há fé, essa pessoa não agrada. Por quê? Ela não tem fé, automaticamente ela vai se precipitar em questionar Deus, em murmurar, em se desanimar, em se entristecer, por causa que tem uma natureza tão limitada. Mas quando você tem fé, que independente que você está vivendo, Deus tem um propósito, e Deus está no controle da situação da sua vida, você está agradando ao Senhor. Aleluia! Nós queremos servir a Deus como homens naturais, sendo as coisas, Deus sendo sobrenaturais. Natural está aqui, sobrenatural está em cima. Eu não posso ficar querendo entender Deus na minha limitação humana, que tão pequeno que sou. Muitas vezes nós queremos comparar Deus como um ser humano como eu sou, e não é. Deus está acima de tudo, e a sua palavra fala que os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Mas como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos e pensamentos de Deus, são muito mais excelentes, muito mais bem sucedidos do que os nossos. Nós podemos somente ver um palmo aqui, meu irmão, como homem natural. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural não discerne as coisas espirituais. O homem natural só anda pelo sentido, pelo aquilo que vê, ou aquilo que sente, ou a sua lógica. Mas o homem espiritual, aquele que tem uma aliança com Deus, que crê que Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam, porque a Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus não é uma opção, é uma necessidade de crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Independente que eu estou vivendo, independente daquilo que estou passando, eu creio que Deus está no controle da minha vida, porque não ando por vista, porque meu Deus ensinou a andar por fé. Porque sem fé você vai questionar, os seus sentidos vão falar uma coisa, a sua lógica diz outra, e você começa a questionar, você começa a murmurar, começa a colocar Deus na parede. Vou desanimar, vou parar por aqui, vou desistir, vou abrir mão, porque você não está andando por fé. Por isso que ele fala que é impossível agradar, não vai ser difícil, vai ser impossível sem fé agradar o Senhor. Quantos estou empreendendo, meu irmão? Meu irmão, um homem de Deus, meu irmão, que tinha fé, um exemplo disso foi Jó. Jó no capítulo 2, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em Jó capítulo 2, uma expressão que ele usa aqui no momento que está passando por calamidades, uma grande dificuldade. E no Jó capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte: a mulher dele se levanta e fala assim: olha só, tu já perdeu tudo, tu não tem mais nada, cara, amaldiçoa esse Deus e morre logo.
Não tem mais esperança para você. Esse homem, Jó, que é representado também na Bíblia como um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, irmão, ele anda acima da média. Ele não anda pelo momento que ele está vivendo, ele não adora a Deus pelo seu momento que está vivendo na vida. Porque assim é fácil demais. Você adorar a Deus pelo momento que você está vivendo, tem dia que você está bem. Está tudo indo mil maravilhas, né? Mas quando o dia vem um dia mau, quando vem a aflição, a sua adoração permanece a mesma ou você muda de acordo com aquilo que você está vivendo? Por isso que Deus fala que Ele está à busca dos tais verdadeiros adoradores. Porque se fosse fácil achar, o próprio Senhor não buscava, não procurava. Mas Ele fala que está em busca dos tais verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Em Jó capítulo 2, versículo 10 diz: mas ele disse: como falas qualquer doida? Jó falando para sua mulher, que ela pediu que ele viesse amaldiçoar o seu Deus e morresse. Como fala qualquer doida, assim fala tu, recebendo o bem de Deus, e não receberia também o mal? Tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em outras palavras, vem cá, você quer a sua bênção? Você quer a sua bem? Você não pode, em vez de passar às vezes um momento de aflição. Quantos de nós temos perto da nossa vida, irmão? Quanto é tão fácil adorar a Deus quando estamos empregados? Isso até o ímpio fala fora. Mas quando você está desempregado? A Bíblia fala que no mundo teremos o quê? Aflições. Jesus não mentiu. Mas Ele falou que Ele venceu e nós venceremos com Ele, por meio de Cristo. Quantas pessoas, não é isso? Elas amam segundo aquilo que elas estão vivendo e vivem uma gangorra espiritual. Hoje creio, amanhã não creio. Hoje sou fiel, amanhã não sou fiel. Hoje sou um adorador, amanhã já sou a pessoa que blasfema das coisas de Deus. Isso é cristianismo aonde, meu irmão? Jó perdeu aqui tudo que ele tinha. A Bíblia fala que ele não pecou com seus lábios, pelo contrário, ele rasga suas vestes, se humilha diante de Deus e adora ao Senhor. Porque ele sabia, meu irmão, que Deus estava no controle. Como? Pelos seus sentidos? Pela sua lógica? O que os sentidos diziam? O que a situação dizia, falava? Mas Jó se importava aquilo que Deus era. Eu sei que meu Redentor vive e por final se levantará sobre a terra. Os discípulos nos barcos, no meio da tempestade, o mar bravio batendo, o vento assoprando, o vento dizia: vai afundar. O mar bravio, tu vai se sucumbir, vai quebrar a embarcação. Mas Jesus falava: não temas, porque eu sou contigo. Você tem que aprender a crer, a ouvir Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Algumas pessoas plantaram situações e vivenciaram, e aquilo não era um propósito de Deus. Exemplo disso, Saul. Saul, ele se matou porque quis, foi desobediente porque quis, foi rebelde porque quis, e teve ali os frutos das suas atitudes. Se você história de Sansão, Deus levantou para ele ser um libertador, enquanto ele ficou sendo escravizado pelos inimigos. Como é que pode isso? Deus chamou ele para ser libertador? Deus chamou ele para ser à frente do povo, para ele ser exaltado como líder, e foi humilhado por causa dos seus próprios pecados, entrando em alianças erradas, em julgo desigual, andando com mulheres que não eram do povo dele, se corrompeu. Dalila foi usada ali pelo diabo, porque o diabo não vem pessoalmente, ele usa mensageiro, porque se vier pessoalmente você vai discernir, até você que não é espiritual. Mas ele manda aquela pessoa, entre aspas, que parece amiga, que parece coleguinha, que parece aquela pessoa tão inofensiva que não tem mal nenhum. E é ali que você tem que estar vigilante. Porque o diabo se transfigura até como anjo de luz. E naquele momento ali fala que Sansão chegou a um grau. Deus falava. Quando ele foi ali sair para combater os filisteus, ele diz uma coisa, irmão, que eu temo quando leio esse versículo. Ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. O homem sem Deus não é nada, meu irmão. Ah, pastor, mas Sansão no final da vida ali ele matou mais? Matou. Mas precisava ele sofrer tanto daquela maneira? Você acha que aquilo foi um propósito na vida dele? Não. Ele poderia exercer o propósito, o chamado, e Deus cumpriu uma promessa de outra maneira. Aquilo foi uma atitude das suas próprias consequências de não ouvir Deus. Aleluia, querido.
Quando você olha para o rei Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas ele nunca deixou de ser abençoado. A bênção de Deus estava na vida dele. Davi sempre prosperou, foi rei e continuou prosperando. Pastor, mas o pecado, a família dele sofreu, os filhos morreram, mas devido ao pecado dele, foi um excelente rei, mas um péssimo pai. As irmãs ali cometeram ali, teve estupro na sua ação, os filhos queriam tomar o seu reino. Ele teve ali um fruto, uma consequência também, como ele deitou com Betseba. Tudo que aconteceu foi uma consequência do pecado, mas ele nunca deixou de ser abençoado. Ele estava vivendo uma situação, é Deus que está agora, não. Foi uma consequência das suas escolhas. Culpa de Deus não tem nenhuma. Não é verdade? Quantos estão entendendo, meu irmão? Então, antes de tudo, eu tenho que discernir. O que eu estou vivendo, isso aqui é um propósito de Deus? Ou é um fruto das minhas ações? Das minhas atitudes ou das minhas escolhas? Agora, se você é fiel, se você tem buscado, e como acontece, todas as coisas cooperam. Tem situações que acontecem na nossa vida que está além da nossa limitação. Perda de um ente querido, um desemprego. Você é uma pessoa fiel, dizimista ali, é fiel, é uma bênção, honra com o seu compromisso. Não é aquele crente, eu estou sendo perseguido. Aí tu levanta a história do cara, está perseguindo o quê? No trabalho? Como é que está? Ah, manda ele embora, estou sendo perseguido. Mas o cara chega 10 horas para trabalhar, enquanto o horário dele é 4 horas da manhã. O cara quer sair mais cedo. O cara engana todo mundo. O cara morcega no trabalho. Aí depois está falando porque é um propósito de Deus sair daquele lugar. Não. A escolha errada que você está tomando. Você não está honrando o empregador, como diz a palavra, nós temos que honrar e fazer tudo com ordem e com decência. Fazer sempre o nosso melhor. Aí te planta um negócio desse e fala assim, bota na conta de Deus, então no diabo. É o diabo que está perseguido, ou é o propósito de Deus? Todas as coisas cooperam justamente para aqueles que amam a Deus, é quando você está no centro da vontade, você está com retidão, você faz aquilo, e as coisas acontecendo que vai além da sua limitação. Aconteceu, aí a pessoa entristece. Poxa, você estudou, você está ali, faz o que é fiel, né? Teve irmão, outra coisa, até com o irmão, né, Cabral, né? Foi mandado embora porque ele falou assim, você é muito honesto, muito certinho, foi mandado você embora. Aí o que acontece? Foi mandado embora, Deus permitiu. Agora e aí, pastor, mas eu estou desempregado. E aquele relacionamento, pastor, eu namorava, apostei minhas fichas todas, aquela pessoa, pensei que era de aquele príncipe encantado, estava tudo dando certo, estava comprando enxoval, e no final não deu certo, estou triste, estou desanimado com Jesus. E Jesus está falando assim, todas as coisas cooperam juntamente. Sabe por quê? Lá em Efésios 3, versículo 20, Deus tem infinitamente mais a fazer do que pedimos ou pensamos. Você pediu aquela porta e se fechou? Você é um homem de Deus, está honrando aquilo que você faz? Se fechou, é porque Deus tem algo melhor para você. Se não é aquela pessoa, é porque Deus está dando um grande livramento para você. Porque Deus não tem um pão para os seus filhos. Em Isaías 1:19 diz, se quiseres comer, me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então quando você é fiel a Deus, meu irmão, nós não estamos isentos disso. Pode vir situações que às vezes é inesperada. Como é que pode estar me sobrevivendo isso? Josué ali, irmão, estava no centro da vontade. Deus tinha a promessa de colocar uma terra que emana leite e mel. Ele era um líder. Primeiro obstáculo foi o Jordão. O segundo, muralha de Jericó. O imprevisto. Deus não tem uma promessa? Essa muralha, como é que a gente vai atravessar? Como é que a gente vai passar por esse obstáculo? Todas as coisas, Josué, cooperam para aqueles que amam o Senhor. Em tudo Deus tem um propósito. Mar Vermelho, Moisés no centro da vontade de Deus, e diante de o que o Mar Vermelho? Deus não falou para libertar, como é que eu vou passar por esse mar? Aquele propósito foi o nome do Senhor ser glorificado, e o povo saber o Deus que serve, porque é Deus do impossível e Deus de milagres. Então a minha preocupação como servo de Deus é eu estar no centro da vontade do Senhor, honrando meu Deus, porque a Bíblia fala, aqueles que me honram, eu honrarei, assim diz o Senhor. Se você é fiel, está na vontade de Deus, as coisas acontecendo, eu não estou entendendo, nem tudo você vai entender. Em João capítulo 13, versículo 7, vai dizer, Jesus falando aos discípulos, aquilo que faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu saberás. Nem tudo nós vamos entender. Quem é um homem para alcançar a plenitude? Nós estamos a mente de Cristo. Mas quem é um homem para alcançar a sua plenitude da sua mente? O salmista fala isso. Quem é o homem, irmão? Tem muitas coisas que Deus nos revela.
revela, irmão, porque a gente se perde. Você tem que entender que pela fé Ele tem te guardado, pela fé Ele tem te sustentado, e o justo não mendiga o seu pão. Aleluia! Que os seus filhos comerão o melhor dessa terra. Eu vou fazer minha parte, vou fazer o que humanamente eu tenho que fazer, vou me esforçar, vou estudar, eu vou buscar uma área na sociedade, seja na área do trabalho. Não adianta também querer as coisas, ficar de braços cruzados e reclamando da vida. Vou fazer minha parte, mas o Senhor é aquele que vai à minha frente, que endireita minhas veredas, que despedaça os ferrolhos tortos, que destrói as portas de bronze e me concede os tesouros encobertos. Porque agindo Ele, quem impedirá? Não tenta compreender tudo Deus na sua limitação, porque você vai ficar doido. Tem coisa que é pela fé, meu irmão. Tem coisa que cristãos às vezes entram nos questionamentos tão ridículos que não levam a nada. Como é que nasceu a pessoa escurinha? Adora branca, Eva branca. O que isso significa na tua vida? Adão e Eva gerou, acabou, meu. Acabou. É fé. Tem pessoas que não tem que a água vermelha, a água pelo calcanhar é a água, meu irmão. Deus falou que engoliu. Se aí Jonas foi engolido pela baleia, pelo peixe, sei lá que foi, não faz baleia, um peixe grande, eu creio e acabou. Se você não crê, não, quem é eu para te convencer? Sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas o que eu vivo na fé, eu vivo o milagre de Deus até hoje, graças a Deus. Várias experiências através dessa verdade. Fé é estilo de vida. Ou você crê ou não crê. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, meu irmão. Aleluia! Ah, pastor, mas eu estou há anos na igreja, estou 15 anos, 20, sou filho de pastor, está me dizendo nada. Às vezes precisa se converter ainda, que não se converteu. As pessoas vêm para o Evangelho como fosse mais uma religião. Evangelho não é uma religião. Evangelho é poder de Deus. É vida com abundância, uma vida com Deus. É uma vida que você vai ver muitas coisas sobrenaturais. E não tem que entender a sua limitação natural. Nem tudo você vai compreender. Mas pela fé tu vai alcançar em nome de Jesus. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória ao Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Então, queridos, alguma coisa aqui eu coloquei, uma coisa interessante que Deus me despertou, né? Eu tive até conversando com uma pessoa que ligou lá para a rádio, e ele pede oração, às vezes fala conosco, um aconselhamento, e aí o irmão está orando com uma porta, aí ele falou comigo, mas pastor, eu estou querendo uma porta de trabalho. Eu falei, não, claro, isso é de Deus, irmão. Deus, ele vai, está fazendo a sua parte, ele vai te honrar. Mas estou desanimado, já estou pensando já sair da igreja, que não sei o que, assim, assado. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Não, passei por processo seletivo, mas ainda não me chamaram. Eu falei, meu irmão, todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Se não for essa porta, é porque Deus tem outra melhor. Eu já vi situações, meu irmão, já aconteceu isso, né? Várias vezes, situações que quando você anda com o Espírito Santo, Deus até revela algumas coisas. Nem tudo, mas aquilo que Ele quer revelar, Ele revela. Tem situações que às vezes, irmão, pagou uma passagem para viajar. Aí eu perdi o voo. Aí o cara briga, meu irmão, com a recepcionista, que não tem nada a ver com o pato. O cara chegou atrasado. Aí briga, discute, quer bater nos outros, quer fazer aquele, meu irmão, barraco. Ainda se diz cristão. Aí daqui a pouco notícia, o avião caiu. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tem cara que já fica oprimido porque perde um ônibus. Se perdeu, vai passar outro, meu irmão. Meu irmão, a gente precisa confiar mais no Deus que a gente serve. Às vezes a gente fala que crê, que confia. Por isso que ele fala lá em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Se você não confia, não entrega. Continua no domínio da sua vida. Se você acha que você é suficiente, está no controle, você sabe mais do que Deus, então não entrega não, meu irmão. Mas se você confia em Deus, entrega. Entregar é se render, é confiar. Corpo, alma, espírito, família, seu dinheiro, seu ministério, tudo na mão de Deus. Na mão de Deus. Minha esposa, já falei aqui, precisa tomar ainda. Vai ter aí no carrinho dela, em nome de Jesus. Eu tenho uns filhos com ela também. Mas eu não tenho confiança ainda no volante. Eu não tenho essa habilidade para ensinar. Sou franco. Posso ser muita coisa para ela. Isso eu perco, eu não sei. Não tenho paciência para isso. Eu não confio em pegar meu carro e dar na mão dela.
Não adianta eu pegar a chave do carro, dar para ela dirigir e ficar do lado assim, ó. Vai, sai, deixa eu freio. Não adianta, é melhor não entregar. Você está entendendo, meu irmão? É melhor ser sincero, não entrega. Para você entregar, ficar perto do bolo na cabeça, oprimindo a pessoa, então não entrega. Já viu aquele jogador de basquete, cara? Tá ali jogando, aí tem um parceiro lá, tá perto da cesta de basquete, o cara vai meter a cesta, tá pertinho. Meu irmão, o cara que confia no cara, sabe o que o cara vai fazer, ele entrega. Se ele não confia, ele não entrega. Você está entendendo isso? E tem muitas pessoas com Deus assim, bota as coisas na mão de Deus, daqui a pouco, não, Jesus, está demorando muito, precipitando. Aí Deus está dando silêncio. Quando Deus fala o sim, o não e silêncio. Tem pessoas que pegam o silêncio de Deus, acham que é sim. Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Aí se arrebenta. Então está tomando de volta, meu irmão. Você não entregou o caminho. Você continua achando que você está no controle da situação. E a Bíblia vai dizer no mesmo salmo: descansa no Senhor, deleita-te nele, porque ele satisfará o desejo do vosso coração. Mas a pessoa que anda pelo sentido da lógica, anda sem estabilidade emocional, comportamental, mental, espiritual. É uma pessoa que não tem estabilidade, é uma pessoa inconstante. Hoje crê, não crê, mas acredita, confia, não confia, ama, não ama, quer, não quer mais, é fiel, já não é mais fiel. Aleluia! Enquanto eu estou ganhando dinheiro, sou fiel no dízimo. Passou um aperto lá, diminuiu, opa, o salário diminuiu, não vou dizimar não. Você precisa aprender a viver por fé, acreditar no Deus que você serve. A gente fala que tem fé, mas bota Deus no tamanho de um gafanhoto, como Israel. Israel, meu irmão, tinha a promessa de Deus de entrar na terra da promessa, amém? Que Deus falou a Moisés, ó, terra, vou colocar uma terra que manda leite e mel. Todos entraram? Deus é mentiroso? Não. Porque para entrar na terra tinha uma condição, tinha que crer. Quantos murmuraram? Quantos blasfemavam? Quantos não acreditaram? Quantas vezes Deus falava e o povo era povo duro a serviço? E aí? A promessa não era para todos? E por que alguns só entraram? Depende do nosso posicionamento. Agora, quando você está em Deus, você está buscando o Senhor, todas as coisas vão cooperar. Escute isso, amados, em nome de Jesus. Uma coisa aqui que Deus me alertou, porque essa falta de estabilidade, porque não há fé, as pessoas vivem nessa inconstância, já é uma legalidade para o diabo entrar. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer isso, né? Que nós temos que ser sóbrio. Sóbrio significa equilibrado, porque o diabo trabalha no desequilíbrio. O diabo, se não te freia, ele te acelera, enquanto as coisas de Deus são equilibradas. Equilíbrio, irmão. Tenha paz, descanse. Deus está no controle, faz o que tem que fazer, mas descanse em Deus. Ah, pastor, mas as coisas não estão acontecendo. Mas vai acontecer em nome de Jesus. A Bíblia fala: aquele que planta, semeia, não tirar a sua mão, porque se ele desfalecer antes do tempo, nada vai colher. Ele vai colher se não houver o que? Desfalecido. Aí veio o desânimo: não, vou parar por aqui, nada está acontecendo, tudo está perto da promessa. Estava um passo para entrar, mas deu 10 passos para trás. Aleluia! Então, por quê? Amados, muitas das vezes a gente passa por um momento de aflição e é um propósito de Deus. Sabe para quê? Escuta isso. Isso aqui é sério. Sabe por que Deus permite às vezes a gente passar por uma situação de aflição? Que a situação que está passando não vai te passar. Sabe para quê? Tratamento. Deus quer colocar humildade e tirar a soberba de nós. Sabe aquela arrogância que a gente quer questionar tudo, falar que Deus tem que fazer o que acontece? Deus quer tirar isso. Lá em Deuteronômio capítulo 8 vai falar sobre isso. Que Deus levou o povo para o deserto para humilhar, para provar, para que ver aquilo que havia no seu coração. Sabe aquele eu? Tem que ser assim? É semideus. Aí Deus permite: meu filho, eu disciplino aquilo que amo. Vai lá. Teu eu está lá em cima. Está me questionando muito. Então você vai passar por isso aqui para você aprender o que é humildade. Porque lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 vai me dizer: se o meu povo, é povo de Deus, não é lá fora não, se o meu povo, igreja,